Fala pessoal, hoje eu venho trazer para vocês um novo projeto aqui de um relógio digital feito com HTML, CSS e JavaScript. Vou explicar para vocês os passo a passo. Não se esquecem de se inscrever, compartilhar e dar o gostei. Eu já criei a pasta que é projeto canal e agora eu vou adicionar os arquivos para nós poder começar nessa criação. Lembrando que aqui no canal tem um curso de HTML que atualmente está com 7 aulas, mas eu vou adicionar mais e futuramente eu estou pensando em criar um curso CSS e JavaScript. Então acompanha o canal e vai ter novas novidades vindo por aí, tá? Então a gente está criando aqui os arquivos para nós poder fazer essa criação. Eu vou ensinar certinho para vocês tudo direitinho. Então, se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que quando possível eu respondo, tá? E até outras pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento podem até responder, para nós poder fazer uma comunidade, né? Para nós poder criar uma comunidade de desenvolvedores, tá? Para tirar suas dúvidas e tal. Então aqui a gente já criou o arquivo de HTML, um outro arquivo de CSS e o arquivo de JavaScript, tá? Agora eu vou correlacionar. Lembre-se que eu ensinei para vocês tudo essa partezinha, tá? No curso e tal. Só a parte da referência do CSS que não na parte do HTML, tá? Por causa que essa parte eu vou deixar mais para depois, beleza? Então aqui a gente vai começar a fazer o código, tá? Nesse caso, a gente vai criar uma div. O meu teclado ele tá meio bugado, então por isso que às vezes ele duplica o que eu escrevo, tá? Mas isso não tem problema. Então aqui a gente vai colocar a classe de relógio. A classe de relógio. E agora eu vou criar uma outra div aqui. Essa aqui é como se fosse uma div pai, que vai englobar outra div agora. É como se fosse essa aqui é a div pai e essa aqui é a div filho, tá? Só para vocês entenderem. Aqui eu não vou botar nenhuma classe, eu vou colocar o span. Eu já ensino para vocês também o span. Aqui no canal tem. E aqui eu vou colocar 00. Lembrando que esse projeto vai pegar a hora atual. É como se fosse um relógio mesmo, tá ligado? Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o projeto final. O projeto final, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Ele vai ficar desse jeito. Lembrando que vai estar as horas, os minutos e os segundos. Lá no JavaScript eu vou explicar para vocês como que faz a conversão, tá? Porque precisa fazer uma parte de uma conversão, mas é bem facilzinho. Então aqui a gente vai estar adicionando os spam e os IDs, tá? Então nesse caso faz bem certinho como eu tô fazendo aqui, porque daí quando vocês forem fazer certinho, vocês vão ver que vai dar certo, tá? Porque tem que fazer certo, porque se não fazer certo, acaba dando um certo problema, tá? Esse segundo spam que tá tempo não está duplicado, tá? É para ser desse jeito mesmo, tá? Aqui eu tive que alterar porque eu botei 00 aqui é horas, tá? Porque aqui vai ficar o que? Vai ficar igual como eu já mostrei para vocês, né? Essa parte das horas são aqui embaixo, ó. Essa parte aqui que tá escrito horas é aqui embaixo. E esse 00 aqui é basicamente isso aqui. Só que, claro, aqui eu tô pegando a horário atual, tá? Então, lá no JS, lá no JavaScript, eu ensino para vocês certinho como que faz isso. Então aqui eu vou criar a última div. E aqui a gente vai fazer os segundos. E aqui a gente escreve spam de novo, para nós poder alterar aqui. E aqui a gente coloca tempo.
Daí a gente coloca, escreve segundos. Vou botar aqui o White Live Server, tá? Eu explico pra vocês também pra que serve. Então ele vai ficar assim. Aqui eu só esqueci dos minutos, né? Tá, agora tá certo. Então, horas, minutos e segundos. Nesse caso, eu vou fazer isso. Agora eu vou lá no CSS. Daí a gente vai ver como que eu vou fazer isso aqui. Agora eu vou fazer uma zerar padrão, tá? Eu vou zerar. Por causa que automaticamente o nosso browser, o nosso navegador, ele impõe algumas coisas prefixadas já, entendeu? Como assim? Por exemplo, a margem vem como padrão, vem um jeito muito feio, entendeu? Fica desse jeito aqui, ó, fica, por exemplo, aqui, ó, ele não fica coladinho. Se vocês forem perceber, ó, ele não fica coladinho, tá? E como que a gente faz isso? Agora eu falo o quê? Eu falo que que eu não quero que tenha margem, tá? Então eu coloco margem como 0, eu não quero que tenha margem. O padding, lembrando, margem é por fora e o padding é por dentro, tá? Então pensa que é um quadrado, margem vai ser por fora desse quadrado, e o padding vai ser por dentro desse quadrado, beleza? Dá para botar o box size, border box é para a nossa página se comportar como se fosse uma box, como se fosse caixinhas, vamos dizer assim, entendeu? Como se fosse bem caixinhas. Agora eu vou botar uma fonte family de Poppins. Na verdade dá para nós fazer, dá para nós colocar essa aqui, que daí ela vai testar, né? Se não der Arial, vai ser a Helvética. Se não der a Helvética, vai ser a Sans Serif, tá? Pode fazer desse jeito. Agora eu vou colocar o body. O body é o corpo inteiro, então vai ser esse corpo inteiro aqui, essa parte inteira aqui do nosso navegador aqui, tá? Então nesse caso eu vou definir uma altura de 100 VH. O que seria o VH? O VH é o view height. Então qual a visualização inteira da nossa página? Então ela vai ter 100% de visualização, beleza? Lembrando que essa parte das medidas eu não ensinei ainda para vocês, mas eu vou fazer um outro vídeo ensinando como que a gente pode fazer, tá? Eu vou dar um display flex para um ficar do lado do outro, tá? Certinho. E aqui align item center e justify center, que daí ele vai ficar desse jeito aqui, beleza? Tá. Agora o que eu vou fazer? Agora a gente vai começar a estilizar a parte do relógio, essa div py, beleza? Então a gente vai começar a estilizar a div py. Com a div py vai ser display flex, lembrando, um do lado do outro. Então ó, ele vai ficar assim, um do lado do outro, beleza? Align items, essa parte dos flexbox vocês têm que entender bastante, tá? Hoje em dia é bastante utilizado. Claro que hoje em dia tem bastante gente que utiliza o grid. É claro que é mais performático o grid, mas em questão desse jeito aqui, a gente pode fazer com display flex, porque basicamente eu só quero que um seja do lado do outro. Mas grid é quando você quer fazer alguma coisa mais específica, por exemplo, colocar 2 quadrados em cima e que fique um embaixo, 2 em cima e um embaixo. Daí dá para nós fazer grid, porque daí grid column dá para nós fazer um jeito bem mais certo. Aqui spacer route, então ele vai ficar mais ou menos no centro, vamos dizer assim, tá? Aqui o height vai ser de 200 pixels e o widget, então a altura 200 pixels e a largura vai ser de 550 pixels, beleza? Então ó, ele vai ficar desse jeito aqui, beleza? Então nesse caso ele tá tudo certo. Aqui o background eu vou botar transparente, tá? Que ele vai ficar transparente. Daí eu vou colocar agora um border radius para ficar com a borda arredondada, tá? De 3 pixels
pode ser de 3 pixels, ó, ele fica mais ou menos. É que daqui a pouco eu vou colocar a cor, daí vocês vão ver. Box Shadow vai ser, por exemplo, só uma sombrinha. É como se fosse uma sombra. Vou colocar uma sombra de 0 pixel e 8 pixel e 10 pixel. Então, lado em cima, baixo, lado esquerdo, tá? Lado direito e lado esquerdo. Tá, aqui agora a gente vai colocar a cor, que vai ser o RGBA. Tá? A gente pode tirar isso aqui, vai ser 0,0,0, então 30,5. Então ficou desse jeito aqui, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente pode deixar assim, tá? Tá pronto, beleza? Essa parte aqui do relógio em si tá pronto, mas ainda não tá 100% pronto ainda. Agora a gente vai para o relógio div. O que seria o relógio div? O relógio div é essa parte aqui, né? A parte do relógio aqui dentro, entendeu? Então nesse caso a gente vai pro relógio div. Mesma coisa, o height vai ser 178 pixels. Ah, não, quer dizer 170, senão vai dar problema. O widget vai ser de 150 pixels. O display vai ser flex. O flex direction vai ser column, então de coluna. Align item center. Display point center. Color white. O background vai ser um RGBA. RGBA que vai ser um 5.9. Daí um box shadow de 5 pixels, 5 pixels, 15 pixels, RGBA também. Aqui vai ser 0,0,0 assim, tá? Essa aula vai ser um pouquinho mais comprida, tá? Vai ser uma aula mais, vamos dizer, mais prática, assim, para explicar para vocês como que funciona bem certinho, tá? Mas se algumas coisas vocês não estão entendendo, ao longo do decorrer dos vídeos, vocês vão entender quando eu for criar um curso lá de CSS, que daí eu explico mais para vocês. Mas aqui eu tô explicando por cima, tá? Mas vocês podem entender. Se caso vocês não entenderem, vocês podem colocar nos comentários que eu posso responder. E os outros também podem responder. Se tiverem mais conhecimento, vocês podem responder também, tá? Sem problema nenhum. Então, nesse caso, agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou colocar o relógio spam, que daí vai ser a estilização desses spam daqui, beleza? Então, nesse caso, a gente coloca relógio spam, tá? O font weight vai ser font weight Sebolder. E a font size 60 pixels. Só que fica muito grande, né? Então vamos ver um que fica bom aqui. É que ele ficou muito grande. Tá, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Colocar 20 porque daí fica bom. Daí agora eu vou
eu volto no HTML para poder fazer uma partezinha para eu saber certinho a classe. Então, ó, então horas, minutos e segundos, beleza? Agora a gente vai... eu abri sem querer o Figma, tá? Foi mal. Acontece, né? Então agora a gente vai ir pro index.js, pro JavaScript. Agora eu vou explicar mais para vocês como que vai fazer essa parte aqui, ó. Daí vai ser essa parte aqui, entendeu? Então, essa parte aqui, beleza? Então, nesse caso, vamos lá. A gente já referenciou aqui, então, ó. Só que não vai ser o index.html, tá? Vai ser o index.js. Botei errado ali. Então a gente vai começar agora no index.js. Tá, o que a gente precisa agora? Agora a gente precisa criar uma variável para as horas, minutos e segundos, beleza? Então o que a gente vai fazer? Então a gente vai colocar const, que é como se fosse uma constante, é uma constante, tá? Beleza? Eu explico isso mais para vocês no decorrer da aula, que eu vou explicando para vocês o que funciona, mas agora o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar o document.get element by id, porque eu quero pegar o id do meu das minhas horas, que são essas aqui, entendeu? Então eu quero pegar o id dela. Daí a gente coloca horas. Eu vou ensinar um macetezinho para vocês agora, para ver se funcionou. Para saber se funcionou mesmo, se vocês me perguntarem assim, tá, mas como que eu sei que pegou? Eu posso fazer uma coisa que se chama console.log, que é que eu vou verificar se tem ou não tem. Daí eu passo a minha variável aqui por cima. Aqui dentro, tá? Bem desse jeito como tá aqui. Daí o que eu vou fazer? Agora eu venho em inspecionar. Daí eu ergo um pouco aqui. Lembrando que isso aqui se chama DevTools, eu explico mais para vocês no curso. E aqui, ó, ele veio, ó. Lembrando que vocês têm que colocar exatamente como tá. Lembra que eu coloquei com H minúsculo e ele aparece null? Null é um campo nulo, tá? Então é que não existe. Agora quando eu coloco, ó, agora sim, ó. Agora ele funcionou. Beleza? Então agora eu vou fazer isso com os outros. Quanto para as horas, quantos para as horas, minutos e segundos. Então nesse caso, const. Apertei errado, minutos igual a document. Ponto query select. Ponto get. Element by id. Minutos. Vamos verificar se está funcionando mesmo. A gente sempre dá uma verificada para ver se pegou. Tá? Pegou já. E agora eu vou fazer o dos segundos. E vocês podem colocar esse projeto no portfólio de vocês. Eu posso até criar um shortzinho para vocês, como que faz para adicionar lá no GitHub, tá? Só para vocês deixar lá e tal, para as outras pessoas ver. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar e vai colocar const. A gente já fez isso aqui, né? Vai pegar e vai o relógio lá, né? Relógio. Agora a gente vai definir o que? A gente vai definir um set interval. O que é o set interval? Eu tô setando agora
o tempo, tá ligado? Sabe? Por exemplo, o intervalo de tempo que eu tô cronológico, tá? Que eu tô cronometrando, tá? Certinho. Então, nesse caso, eu vou fazer como se fosse uma arrow function, que é só uma abreviaçãozinha, tá? Então, é aqui, ó. Desse jeito aqui. Daí, o que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer const date today, que seria o que eu te falei, seria a data atual de agora. Então, vou criar uma new date. Tá? Agora, const AR de horas. Então, vai ser o date. Vai ser o date today. Ponto. Get hours. Daí depois vai ser const min de minutos, né? Mesma coisa, date today. Ponto. Get minutes. Depois const s, que seria de segundos. Date today. Ponto. Nesse caso vai ser get seconds aqui, tá? Então ele já tá mais ou menos funcionando. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar, fazer uma verificação, beleza? Então eu vou botar if. Então se minhas horas forem maior que 10, só que tem que fazer bem certinho aqui, ó. Então, maior que 10, eu vou fazer, então, horas igual a 0. Ele tá verificando, tá? Se as minhas horas, elas são maior que 10, beleza? E com isso, ela tá colocando o 0 à esquerda e garantindo que vai sempre ter 2 dígitos, tá? Então, nesse caso, ele sempre garante se vai ter 2 dígitos ou não, tá? Então, eu vou fazer isso, a mesma coisa com os outros, tá? Fazer a mesma coisa com os outros. Aqui ele garante se tem ou não tem. Esse mais é como se eu estivesse concatenando, tá? No JavaScript tem como fazer uma outra concatenação, só que a outra concatenação é mais difícil. Vai demorar um pouquinho mais. Mas esse padrão é o padrão mais normal, entendeu? É o padrão mais padrão, assim. Mais padronizado, sabe? Tem o famoso template strings, que seriam como se fosse a concatenação, tá? É uma palavra difícil de falar. Concatenação, que daí dá pra nós fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que de um jeito diferente. Só que vai ser mais difícil de nós fazer. Mas como é um projetinho mais simples, assim, dá pra nós fazer desse jeito. Então aqui vai ser horas. Tô meio com tosse, então não liga que às vezes eu vou meio que tossir. E aqui eu vou botar text content, que é essa parte aqui, ó. Essas partezinhas aqui. Então nesse caso eu vou colocar hora, os minutos, ponto text content min. Lembrando que JavaScript não precisa exatamente toda hora colocar o ponto final, tá? Para finalizar, mas sempre tenha esse costume de colocar, porque, né, fica mais padrão e fica melhor para vocês visualizarem e entenderem também, né? Ó, deu certo, funcionou. Claro que para vocês vão ser de um jeito mais diferente, tá? Por causa que, como eu falei, a hora de vocês podem estar diferente. Agora é 14h54 aqui, nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo. Dá para nós voltar aqui
e aumentar um pouco esse relógio spam aqui para uns 28, só para nós ver como que vai ficar. Ó, nos 24 fica melhor. Então, nesse caso, esse foi o projeto, tá? A gente fez um relógio digital feito com apenas HTML, CSS e JavaScript, tá? Eu expliquei para vocês passo a passo. Não se esquecem de se inscrever, compartilhar e dar o gostei. E vejo vocês no próximo projeto.